Existe uma história que você quase com certeza já recebeu em algum lugar. Talvez num áudio de WhatsApp, talvez num sermão de domingo, talvez naquele cartaz pendurado na parede da sala de reunião. A história diz mais ou menos assim. Ao chegar aos 40 anos, a águia percebe que está envelhecendo. O bico ficou tão curvado que ela já não consegue rasgar a presa. As garras perderam o fio e não seguram mais nada. As penas pesam e levantar voo virou um sufoco. E então, conta a lenda, a águia sobe para bem alto, para um penhasco solitário no topo da montanha, e começa uma renovação dolorosa. Bate o bico contra a pedra até ele cair, e espera nascer um bico novo. Depois, com esse bico novo, arranca uma a uma as garras velhas. Quando as garras voltam a crescer, arranca as penas antigas. 150 dias de dor, e a águia sairia dali renovada, pronta para viver mais 30 anos. 70 no total. Essa parábola é reenviada em mensagem de motivação, lida em treinamento de empresa, impressa em quadro de escritório como se fosse fato biológico puro. Uma pergunta simples. Será que algum ser vivo conseguiria sobreviver depois de ficar, de uma vez só, sem bico e sem garras? Vamos com calma separar onde está a verdade e onde está a invenção bonita. Porque em torno da águia se acumulou tanta fantasia que o pássaro de verdade quase sumiu atrás da lenda. E ele é mais interessante do que qualquer parábola. Hoje, eu vou te contar quanto a águia vive de fato e de onde veio essa história de renascimento. Porque a águia não é um pássaro só, e sim dezenas de pássaros bem diferentes. Como funciona a famosa visão de águia? E por que ela não funciona do jeito que todo mundo imagina? Vamos ver com que velocidade a águia mergulha em cima da presa e separar o número bonito da internet daquilo que realmente foi medido. E ainda tem um som. Aquele grito orgulhoso e arrastado que você ouviu em uma centena de filmes, em toda a abertura de documentário sobre vida selvagem, em toda a propaganda com paisagem de montanha. Esse grito não pertence à águia. De quem é, eu te conto daqui a pouco. E no fim, a gente vai entender por que o nobre rei dos pássaros come carniça com gosto, rouba o almoço dos outros e recua na frente de um simples corvos. Vamos começar pelo começo, pela idade. A resposta para a pergunta lá do início é simples, e devo avisar, é dura. A águia não renasce. Nunca. Um pássaro sem bico e sem garras não ganha uma segunda juventude. Ele morre de fome nos dias seguintes, porque não tem como matar a presa, nem como rasgá-la em pedaços. A história da renovação aos 40 é uma parábola motivacional totalmente inventada, sem o menor fundamento biológico. É exatamente assim que os ornitólogos descrevem ela. Um mito de internet teimoso, que pula de apresentação em apresentação há décadas. Em centros de estudo de aves como o Cornell Lab of Ornithology, nenhum tipo de renascimento foi registrado na vida das águias, pela razão mais simples de todas. Isso não existe. Então, quanto a águia vive de verdade? Na natureza, em média, de 15 a 25 anos. E essa média já é entre os que sobreviveram, porque uma parcela enorme dos filhotes não chega nem ao primeiro aniversário. Em cativeiro, onde a águia é alimentada, tratada e protegida de tudo que poderia machucá-la na vida livre, ela pode chegar aos 40, às vezes um pouco mais. 40. Esse é o teto nas condições mais protegidas que o ser humano consegue criar. 70 anos não acontece nem na liberdade, nem atrás das grades. Ao lado dessa, vive uma lenda aparente, a de que as águias chegam aos 100 anos. Não chegam. Mesmo em cativeiro, elas raramente passam da casa dos 40 ou 50, e na natureza, em geral, bem menos. Águia centenária não existe na vida selvagem. De onde vem, então, essa sensação tão firme de que um pássaro poderoso é obrigado a viver muito? Em parte da confusão com os verdadeiros longevos, como os papagaios grandes. Em parte de uma lógica humana bem simples. Se é forte, imponente, majestoso, então deve viver muito. A natureza não obedece a essa lógica.
E o motivo principal de as águias morrerem tão cedo é frustrante de tão banal. Não são outros predadores, não são doenças, não é velhice. É inexperiência. O pássaro jovem caça mal, erra o bote, fica de barriga vazia e não passa do primeiro inverno. O voo, o golpe, o cálculo exato da distância até a presa, a escolha do momento, tudo isso a águia aprende ao longo de muitos meses, e o primeiro ano elimina sem dó quem não aprendeu a tempo. A sobrevivência da águia não começa pela força. Começa pela habilidade. E é aqui que a coisa fica estranha. O pássaro jovem muitas vezes nem é reconhecido. As pessoas o confundem com outra ave. Tem gente que discute a sério, achando que é uma espécie diferente. Para entender por que isso acontece, a gente precisa primeiro responder a uma pergunta que, à primeira vista, parece boba. Quantas águias existem no total? Cerca de 60. Não 60 indivíduos, claro, e sim 60 espécies. Águia não é o nome de um pássaro específico. É um nome coletivo para cerca de 60 espécies de aves de rapina grandes da família dos gaviões, e elas pertencem a vários gêneros completamente diferentes. A águia real, a águia de cabeça branca, a arpia da América do Sul, a gigante águia das Filipinas, a especializada águia cobreira. Não são variedades de uma mesma águia. São pássaros bem diferentes que a gente, por costume, joga tudo no mesmo saco. Os parentes mais próximos delas dentro da família são os gaviões, os bútios e os milhafres, e todos juntos formam um dos maiores grupos de aves de rapina diurnas. Tem mais. As águias nem sequer formam um único ramo evolutivo. As águias verdadeiras do gênero Áquila, os pigargos do gênero Aliaetus, as águias cobreiras, as águias de crista, são linhagens separadas que se desenvolveram por conta própria e, de forma independente, chegaram à mesma aparência. Um grande caçador diurno, de bico curvo e patas potentes. A natureza simplesmente reinventou várias vezes seguidas a mesma solução que dava certo. A semelhança aqui não é parentesco, é coincidência, fruto de um mesmo modo de vida. E a classificação ainda está em movimento. As pesquisas moleculares das últimas décadas mais de uma vez jogaram espécies de um gênero para outro, então as fronteiras dentro do grupo das águias ainda estão sendo acertadas. Mas o grupo em si é antigo. Os fósseis mais velhos do gênero Áquila são conhecidos desde o Mioceno, lá de uns vários milhões de anos atrás. Daí vem uma confusão que vale a pena resolver, se você quiser soar preciso. Águia e pigargo não são a mesma coisa. Os pigargos são as águias comedoras de peixe do gênero Aliaetus, ligadas à água, ao litoral, aos grandes rios, aos lagos. É a esse grupo que pertence a famosa águia de cabeça branca, símbolo dos Estados Unidos. Já a águia, no sentido estrito, é o gênero Aquila, e seu representante típico é a águia real. Curioso é que a águia de cabeça branca americana e o pigargo de cauda branca da Europa são parentes próximos. Os dados genéticos mostram que eles se separaram relativamente pouco tempo atrás, e às vezes são tratados até como um par de espécies. A palavra em comum no nome apaga a diferença na cabeça de quem é leigo, mas para um biólogo, são grupos de pássaros distintos, com cardápio distinto e hábitos distintos. E o tamanho dessas águias todas está longe de ser igual. As mais pesadas que existem hoje costumam ser a águia das Filipinas e a arpia. As fêmeas de arpia chegam a 6 ou 9 quilos. Nas águias grandes, a envergadura vai de cerca de 1,80 m até 2,30 m na águia real e na águia de cabeça branca. E no pigargo de cauda branca, o de asas mais compridas, ela pode passar dos 2,5 m. A propósito, nas águias, as fêmeas são maiores e mais pesadas que os machos. É o dimorfismo sexual invertido, comum na maioria das aves de rapina. Na águia real,
A fêmea pesa por volta de 3,5 kg a 6 ou 7, e o macho, uns 2,5 a 4,5. Não é o macho provedor que é maior, é justamente a fêmea. E houve um tempo em que as águias eram bem mais imponentes do que tudo que voa hoje. Nas ilhas da Nova Zelândia, antes da chegada do homem, vivia a águia de Haast, a maior águia que a ciência conhece. Estima-se que ela pesava até 10 ou 15 quilos, mais que qualquer águia atual, e caçava as gigantes aves moa, que não voavam e tinham o tamanho de uma pessoa. Ela só conseguiu ficar desse tamanho justamente porque nas ilhas não existiam grandes predadores terrestres. O céu e a terra eram só dela, não havia concorrente. E quando os humanos exterminaram os moas, a própria águia de Haast desapareceu, há cerca de 600 anos. O predador sobreviveu à presa por muito pouco tempo. O gigante simplesmente ficou sem ter o que comer. Com toda essa variedade, as 60 espécies têm um traço em comum, e é por causa dele que viraram sinônimo de acuidade: os olhos. Imagine por um segundo que você está planando a uma altura de algumas centenas de metros. O campo lá embaixo é um tapete verde liso, sem um único detalhe que dê para distinguir. E a águia, nesse exato momento, enxerga um camundongo se mexendo no meio do mato. É a visão mesmo, o principal sentido da águia, e ela é de fato várias vezes mais aguçada que a nossa. Segundo diferentes estimativas, de 3 a 8 vezes, dependendo de como exatamente se mede a acuidade. Por trás disso, há uma anatomia totalmente honesta. Na parte central da retina da águia, a densidade das células sensíveis à luz, os cones, chega a quase 1 milhão por milímetro quadrado. No ser humano, no mesmo ponto, são uns 200 mil. Em cada olho, a águia tem não uma, e sim duas fóveas centrais, uma profunda e uma rasa, e isso lhe dá visão nítida ao mesmo tempo para a frente e para o lado, sem virar a cabeça. O campo de visão total é de uns 340 graus, quase uma vista em círculo, ainda que a zona de visão tridimensional, binocular, seja estreita e aponte bem para a frente, para onde está a presa. Os olhos em si são enormes em relação à cabeça e quase imóveis nas órbitas. Por isso a águia não move os olhos como a gente, ela gira a cabeça inteira, e nisso a ajuda um pescoço muito flexível. As aves têm mais vértebras no pescoço que os mamíferos, e a cabeça gira sobre ele quase como sobre uma dobradiça. E durante o mergulho fulminante, o cristalino da águia se reajusta na hora, mantendo a vítima em foco enquanto a distância vai encurtando. Muitas aves de rapina, e as águias entre elas, enxergam também a luz ultravioleta. E os rastros de urina dos pequenos roedores brilham de leve no ultravioleta. Por essas trilhas invisíveis para nós, a águia consegue descobrir por onde passam os caminhos dos bichos e onde vale a pena esperar o almoço. A audição das águias é bem menos desenvolvida que a visão, embora dê conta da comunicação, e o olfato, como na maioria das aves de rapina diurnas, tem um papel totalmente secundário. A águia é, antes de tudo, um par de olhos com asas. Tudo o que eu acabei de listar é verdade. Agora vamos ao que é mentira. A águia não enxerga um camundongo como num binóculo a 5 quilômetros de distância. Ela não tem nenhuma ampliação binocular, não aproxima a imagem. Ela só vê tudo com mais nitidez. A distância real em que a águia distingue uma presa pequena se mede em centenas de metros. Um animal grande, em condições perfeitas, talvez a 1 ou 2 quilômetros, não mais. De onde vêm, então, os lendários 5 quilômetros e o camundongo visto como na palma da mão? Da expressão consagrada visão de águia e da vontade simples de transformar uma vantagem real e mensurável em milagre. Um número redondo e impactante gruda na memória melhor que uma faixa honesta. Da mesma turma é a ideia de que a águia olha direto para o sol sem piscar. Não olha. Nenhum animal pode encarar o sol impunemente, isso queimaria a retina. A águia tem adaptações para a luz forte.
uma saliência óssea por cima do olho, uma espécie de pala, que sombreia o olho e ainda dá ao pássaro aquele ar severo, e uma membrana transparente, a terceira pálpebra, que limpa e umedece o olho sem fechar a vista. Mas olhar para o sol ela não consegue. Essa ideia bonita veio dos bestiários medievais, onde a águia supostamente testava os filhotes, obrigando eles a olhar para o astro. Quem desviasse o olhar não era de verdade, e ia para fora do ninho. A alegoria pegou de vez e sobreviveu por muitos séculos depois do seu tempo. A visão a gente já resolveu. Falta entender como esse binóculo vivo se desloca pelo céu, porque com o voo da águia anda associado uma quantidade de lendas igualmente grande. As águias são mestras do planar. Elas se mantêm muito tempo no ar quase sem bater as asas. Pegam as correntes ascendentes de ar quente, as térmicas, e deixam o calor levantar elas em espiral. As asas largas, com as penas das pontas abertas feito dedos, dissipam os turbilhões e permitem planar de forma econômica em baixa velocidade, sem perder sustentação. Essas penas das pontas, a águia sabe abrir uma a uma, ajustando com finura a força de sustentação, mais ou menos como um piloto brinca com os flaps. Usando as térmicas, as águias migratórias percorrem centenas de quilômetros num único dia, quase sem gastar energia muscular. Um planador vivo, ao qual basta achar a corrente certa. Esse jeito de voar tem o seu lado ruim. Sobre as grandes áreas de água não há térmicas, porque a água não devolve calor como a terra aquecida. Por isso as águias evitam longos trechos de voo sobre o mar, e nas migrações se juntam onde a terra firme entrega as correntes, nos estreitos, sobre as cadeias de montanha. No outono, milhares de pássaros se concentram nesses lugares, e os ornitólogos sabem disso há muito tempo. E para achar o caminho ano após ano, ajuda as águias a memória visual. Elas voltam aos mesmos ninhais e às mesmas áreas de inverno, reconhecendo a paisagem. E agora, a velocidade, em torno da qual tanta gente quebra a cabeça. Você com certeza já ouviu os números. A águia real, num ataque de mergulho, no chamado STUP, acelera até 240, 320 km por hora. Soa de cair o queixo, e esses números rodam pela internet como recorde comprovado. A resposta honesta é mais modesta. São estimativas populares, e medições rigorosas, revisadas por pares, dessa velocidade são pouquíssimas, e os valores reais podem muito bem ficar abaixo do limite de cima. Ou seja, a águia em mergulho é de fato muito rápida, mas o número exato deve ser tomado com ressalva, e não repetido como fato absoluto. Já no voo comum, batendo as asas, sem mergulho, a águia voa bem mais tranquila, na faixa de 45 a 80 km por hora, dependendo da espécie e do vento. Na maior parte da vida ela não é um projétil em queda, e sim um planador sem pressa. Projétil rápido de voz fininha. Agora sim, o som que eu prometi. Você com certeza já ouviu aquele grito orgulhoso, arrastado, majestoso. No cinema, nos documentários, na propaganda, em toda a abertura em que uma silhueta cruza o céu sobre as montanhas. Pois é, ele não pertence à águia. O famoso grito de águia quase sempre é dublado pela voz de um pássaro bem diferente, o gavião de cauda vermelha. O grito dele simplesmente soa mais impactante e mais heróico, e os profissionais de som encaixam justamente ele há décadas. O espectador se acostuma com a falsificação e acha que é verdadeira. Já a voz e verdade da águia de cabeça branca são uns trinados agudos, trêmulos, quase risonhos. Um piado fininho e picotado, que não combina nada com a aparência ameaçadora. O símbolo da força e do poder fala com uma voz da qual, no cinema, só iriam rir. Por isso, no cinema, trocaram ela. E a própria aparência da águia não é tão elegante quanto se costuma pensar. A cor da maioria das águias é discreta. Marrom, cinza, com algumas marcas brancas. Nada de cores vivas. Para um caçador que se aproxima pelo ar, a camuflagem importa mais que a beleza, e a tarefa dele
é continuar despercebido até o último instante. E aquela mesma águia de cabeça branca, cuja cabeça e cauda brancas viraram símbolo, na juventude não é nada cabeça branca. As jovens são todas marrom escuras, e as penas brancas na cabeça e na cauda só aparecem por volta dos 4 ou 5 anos. É por isso que o pássaro jovem é tão confundido com a águia real ou com alguma outra espécie. O símbolo do país nos brasões e nas moedas é sempre desenhado no traje adulto de gala e, no imaginário das pessoas, a águia jovem é como se nem existisse. Adulta, aliás, a águia só fica tarde. Trocar toda a plumagem de juventude pela de adulto e atingir a maturidade sexual, ela só consegue lá pelos 4 a 6 anos. Aparência ameaçadora e piado fininho. Esse contraste é, na verdade, a chave para a águia de verdade. Porque o caráter dela também não é nada como o dos brasões. Esqueça por um minuto o nobre rei, planando sobre o mundo numa solidão orgulhosa. As águias são predadoras obrigatórias e, ao mesmo tempo, comedoras de carniça. Algumas espécies caçam de forma ativa, outras tiram a maior parte do cardápio de outro jeito. Catam carniça e tomam a presa dos vizinhos. A águia real pega sobretudo presa de porte médio, lebres, marmotas, ungulados jovens, aves. E ela mata, repare bem, não com o bico, e sim com as garras. O bico curvo ela usa só depois, para rasgar a carcaça em pedaços. Para segurar a presa escorregadia que se debate, na parte de baixo dos dedos as águias têm almofadas com espinhos, uns espinhos naturais que impedem a vítima de escapar. E há também os especialistas estreitos. As águias cobreiras caçam quase só cobras e outros répteis, e têm as pernas protegidas contra mordidas. Algumas águias e o quebra-ossos aprenderam a soltar do alto presas com casco duro, como tartarugas, sobre as pedras, para arrebentar a carapaça. A águia de cabeça branca, aquele mesmo símbolo, come principalmente peixe, mas, na oportunidade, pega aves aquáticas, termina a carniça deixada pelos outros e rouba o pescado alheio com regularidade. Para os pigargos, tirar a presa de outro, por exemplo da águia pescadora, que pegou o peixe na lata, é uma estratégia normal e bem treinada, e não um sinal de preguiça ou de fraqueza. Para que gastar energia caçando por conta própria, se dá para esperar alguém pegar e tomar? E a propósito, depois de uma refeição farta, a águia pode passar vários dias sem comer nada. A energia que ela guardou dá para atravessar uma caçada mal-sucedida. Isso mexia tanto com a imagem do pássaro nobre que até Benjamin Franklin, numa carta, chamou a águia de cabeça branca, com ironia, de pássaro de mau caráter moral. Justamente pelo roubo de comida. A figura do rei orgulhoso da heráldica e da poesia não se dá bem com o hábito de comer carniça. Por isso esse lado incômodo da águia, as pessoas preferem simplesmente não enxergar. E a águia também não é forte sem limite. Ela levanta no ar, via de regra, uma carga não mais pesada que o próprio peso, ou seja, alguns quilos, não mais. Então todas aquelas histórias de águia carregando nas garras um veado, um lobo ou uma cabra adulta são exagero pesado. As águias grandes, de fato, podem atacar o filhote de um ungulado, mas o animal adulto elas não conseguem carregar fisicamente, por mais dramático que isso pareça nas lendas populares dos pastores, onde um caso raríssimo logo vira regra. Daí cresce também o mito mais assustador de todos, o de que as águias roubam bebês. Casos confiavelmente documentados de rapto de criança por águia simplesmente não existem. Por causa daquela mesma limitação de peso, isso é fisicamente quase impossível para uma águia. E o famoso vídeo de 2012, onde uma águia real arranca uma criança do chão e tenta levar embora, acabou se revelando uma montagem de computador feita por estudantes e foi oficialmente reconhecido como falso. Mas o desmentido, como sempre, se espalhou muito menos que a própria sensação. O vídeo chocante, milhões lembram. O desmentido, pouquíssimos.
O medo antigo do predador que vem do céu encaixa bonito demais num vídeo viral. E águia, com toda certeza, não é comedora de gente. As águias evitam os humanos. Ataques são raríssimos, em geral ligados à defesa do ninho, e não levam a consequências sérias. O ser humano simplesmente não entra no cardápio da águia. A aparência ameaçadora e as velhas histórias de folclore sobre o pássaro que come gente alimentam o medo, mas por trás dele não há nada. E a última coisa, que derruba de vez a imagem do Senhor invencível. A águia é enxotada toda hora. Apesar da fama de rei dos pássaros, não é raro ela ser expulsa do ninho e da presa por vizinhos pequenos, mais atrevidos. Corvos, gaivotas, águias pescadoras. E na carniça, a águia pode muito bem recuar diante de um bando de corvos ou de urubus. O tamanho impressiona, mas a insistência às vezes falta. E a lendária fidelidade? Aquela de que as águias escolheriam o par para a vida inteira, por amor? Aqui a verdade é pela metade. As águias de fato costumam ser monogâmicas e mantêm o par por muitos anos, às vezes até a morte de um dos dois. Mas isso é, antes de tudo, não romance, e sim o cálculo frio da evolução. Em dois é mais fácil segurar o território e criar a prole. E se o parceiro morre, a ave que ficou viúva não guarda fidelidade à memória. Ela arruma um novo. A história romântica do amor eterno, quem completa somos nós. Porque dá gosto enxergar na natureza os enredos humanos. Mas o ninho das águias, esse sim, impressiona. Elas constroem alguns dos maiores ninhos entre todas as aves. Na águia de cabeça branca, o ninho chega a 2 ou 3 metros de diâmetro e pesa centenas de quilos. O casal volta a ele ano após ano, e a cada temporada vai ampliando, e por isso o ninho cresce aos poucos. O recorde, documentado na Flórida, era estimado em quase 2 toneladas e foi usado por muitos anos seguidos. Uma estrutura de 2 toneladas feita de galhos sobre uma árvore, construída por um pássaro. Na ninhada, a águia costuma ter de 1 a 3 ovos, e a incubação dura uns 35 a 45 dias. E aqui começa aquilo sobre o que, nas histórias enternecedoras de águias pais cuidadosas, preferem ficar calados. Muitas águias têm o caimismo. O primeiro filhote a nascer, muitas vezes bica até a morte, ou simplesmente expulsa o mais fraco, e até alçar voo costuma sobreviver só um. A imagem fofa de filhotes unidos, crescendo lado a lado, é mito. É um mecanismo duro, mas natural. Para os pais, é mais fácil criar um filhote forte do que 2 fracos. Os filhotes crescem devagar. Nas espécies grandes, só conseguem voar depois de 2 ou 3 meses. E os pais ainda alimentam por semanas os jovens recém-saídos do ninho, enquanto eles aprendem a caçar sozinhos. Em compensação, as águias têm um espetáculo que parece pura poesia. Durante as exibições de acasalamento, um casal de pigargos trava as garras lá no alto do céu e despenca girando, formando um novelo só, soltando uma da outra bem rente ao chão. Uma queda como declaração de amor. A essas figuras impressionantes, a exibição das garras e as poses se resume quase toda a linguagem deles. A águia é um pássaro visual, e sobre as próprias intenções, ela fala mais com o corpo do que com a voz. Ninho de 2 toneladas e um único filhote sobrevivente. Entre essas 2 imagens, cabe toda a vida de verdade da águia. E a seguir, alguns fatos, e cada um deles merece que a gente pare um instante. As garras. Na arpia, a garra de trás chega a 5 ou 7 centímetros, comparável à garra de um urso grande, só que num pássaro. E a força da pegada de uma águia grande se mede em centenas de newtons por dedo, muito além do que a mão humana é capaz de fazer. E, no entanto, toda essa potência pesa surpreendentemente pouco. O esqueleto da águia é muito leve. Os ossos são ocos, atravessados por cavidades de ar ligadas à respiração. A ponto de todas as penas do pássaro, que são vários milhares,
poderem pesar mais do que o esqueleto inteiro. E a águia troca essas penas aos poucos e de forma simétrica, esticando a muda por meses, para não perder por um único dia a capacidade de voar e caçar. As águias colonizaram quase o planeta inteiro. Elas aparecem em todos os continentes, menos na Antártida. Da tundra ártica às florestas tropicais e aos desertos. A águia real é uma das mais espalhadas. Vive por todo o hemisfério norte, tanto na Eurásia quanto na América do Norte. A águia de cabeça branca, ao contrário, só aparece na América do Norte. E a águia das Filipinas é endêmica. Vive só em algumas ilhas de um único arquipélago. E isso, como ainda vamos ver, deixa ela especialmente vulnerável. Os ossos, os pelos e as penas que não digere, a águia regurgita em bolos compactos, as egagrópilas. Soa nada apetitoso, mas para a ciência é um tesouro. Examinando essas bolinhas e os restos de presa perto do ninho, os pesquisadores reconstruem todo o cardápio do pássaro sem perturbá-lo uma única vez. E para acompanhar as longas migrações, equipam as águias com transmissores de satélite e marcadores de GPS e seguem elas por milhares de quilômetros. E uma história à parte é a águia e o ser humano. A águia é um dos símbolos de poder mais antigos. Ela era levada nos estandartes das legiões da Roma Antiga, olha de cima dos brasões de dezenas de países, e a águia de duas cabeças significou império por séculos, de Bizâncio até os brasões modernos. Entre os povos da Ásia Central, sobretudo entre os cazaques, a águia real é ave de caça, na famosa caça com águias. Mas é justamente aqui que vive mais o mito, o de que seria fácil domesticar uma águia e tê-la em casa quase qualquer pessoa. Não é assim. Treinar e manter uma águia real exige muitos anos de experiência, condições especiais e, via de regra, licença. Não é um bicho de estimação manso, e sim uma ave complexa e perigosa de manter. Por trás da foto impressionante do caçador com a águia no braço, existem anos de preparo e regras rígidas. Um ossinho leve na egagrópila e uma espécie quase extinta. Entre essas duas escalas há apenas um passo. E agora compare a amplitude de tudo o que a gente conversou com um único número. 417. Era esse o número de casais reprodutores de águia de cabeça branca que restavam em todos os Estados Unidos continentais por volta de 1963. O símbolo nacional do país, o pássaro do brasão e da nota de dólar, estava bem na soleira da extinção. O grande assassino foi o pesticida DDT. Ele se acumulava na cadeia alimentar, chegava às águias no topo dela e afinava a casca dos ovos a ponto de a ninhada trincar sob o peso da própria mãe que chocava. As águias simplesmente não conseguiam ter prole, e a população derretia diante dos olhos. O que a salvou foi uma decisão que também os humanos tomaram. Em 1972, os Estados Unidos proibiram o DDT, criaram medidas de proteção rígidas e o número começou a subir. Por volta de 2007, a águia de cabeça branca foi retirada da lista americana de espécies ameaçadas, como espécie recuperada. Mas mesmo depois disso, ela continua protegida por uma lei própria de proteção às águias. Tiraram dela o status de ameaçada, mas não tiraram a proteção. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, tanto a águia de cabeça branca quanto a águia real estão hoje na categoria de menor risco. É um dos poucos casos em que a gente chegou a tempo e conseguiu reverter a catástrofe. Mas nem todas tiveram essa sorte. Aquela mesma águia das Filipinas, pela classificação da mesma União Internacional para a Conservação da Natureza, está criticamente em perigo. Na natureza restaram só algumas centenas de indivíduos. E as ameaças não foram embora. O desmatamento tira das águias a casa. As colisões com linhas de transmissão e os choques elétricos são uma das causas importantes de morte de aves grandes numa série de regiões. Some a isso as turbinas eólicas. E uma desgraça à parte, silenciosa, é o envenenamento por chumbo.
As águias comem carniça e animais feridos, onde ficou alojada a chumbada e a bala, e vão se intoxicando devagar com o metal que o homem deixou na presa. Justamente porque as águias estão no topo da cadeia alimentar, as toxinas acumuladas no corpo delas, o DDT, o mercúrio, o chumbo, servem de sinal biológico de contaminação de territórios enormes. A águia é uma espécie indicadora. Pela saúde dela se lê a saúde de todo o ecossistema em volta. E os próprios mitos de que a gente vinha falando também tiveram seu papel nessa desgraça. Por muito tempo se achou que as águias eram pragas, exterminadoras de rebanho, que podiam e deviam ser abatidas. Na prática, a fatia de animais domésticos no cardápio delas costuma ser pequena. O estrago era atribuído a elas com muito mais frequência do que de fato acontecia. E, historicamente, a caça em massa a pigargos e águias reais quase acabou com elas em regiões inteiras. Quem ajudou a trazer os pássaros de volta foram os programas de reintrodução, os ninhos artificiais e a proteção dos habitats. Mas tudo começou com balas, disparadas por causa de uma lenda. Eis o que vale guardar. A lenda do rapto de crianças, o mito do inimigo sanguinário do rebanho, a imagem do predador que nunca erra. Nada disso são contos inofensivos. Eles custaram muito caro a populações vivas. E aqui é a hora certa de voltar lá para onde a gente começou. Para aquela mesma história dos 40 anos, do penhasco e do bico renovado. Então, a águia renasce? Não. Nem aos 40, nem aos 70. Nunca. O pássaro que ficou sem bico e sem garras morre. Ele não rejuvenesce. A águia vive os seus 15 a 25 anos na natureza. E em cada um desses anos, ela não se renova por meio de uma dor bonita. Ela simplesmente vive. Aprende a caçar e muitas vezes morre antes de terminar de aprender. Às vezes rouba o alheio. Às vezes recua diante de um corvo. Termina uma carniça. Perde o primeiro filhote em favor do segundo. Volta ano após ano ao mesmo ninho de 2 toneladas e se segura no céu sobre o ar quente, enquanto tiver força. E essa história real é mais honesta que a inventada. Nela não existe a segunda chance mágica. Mas existe um pássaro que a evolução inventou 60 vezes, por caminhos diferentes, que enxerga muito mais nítido que nós, mas não aproxima a imagem, que conversa com um piado fininho, e que esse piado teve de ser trocado no cinema pelo grito heróico de outro pássaro, que está nos brasões de todos os impérios, e que nós mesmos quase apagamos da face da terra por termos acreditado em apenas alguns mitos bonitos. A águia não precisa da lenda do renascimento. Ela precisa que a gente a enxergue como ela é. E que a gente não repita os erros que um dia já a levaram aos 417 casais. E você, em qual desses mitos acreditou por mais tempo? No do olhar para o sol? No do grito dos filmes? No do amor eterno? Ou naquele mesmo renascimento aos 40? Escreve aí nos comentários. Fiquei curioso para saber qual aguentou mais firme e quem foi que te contou. E se você curte ver os bichos desse jeito, sem conto de fadas, sem clichê, na base do fato, fica por aqui. O que vem a seguir não é menos curioso.